estamos aqui com o Denis Nakamura, da Help Aceleradora. Denis, muito obrigada. Obrigado a você. Para começar o nosso bate-papo aqui na Fispal Food Service, eu queria retomar um pouco de uma primeira entrevista que você deu pra gente no Food Tech Movement, dizendo que para nosso êxito no ecossistema, a gente precisa reunir os atores desse ecossistema. Queria que você contasse um pouco mais pra gente sobre isso e quais seriam os caminhos para a gente realmente atingir o sucesso aqui no país. Claro, realmente o que a gente vê é uma desunião de todos. Então é essencial que desde o produtor, a indústria, o intermediador e a parte também digital e online, né, dos aplicativos e tudo mais, o ideal é que todos se unam para que a gente consiga trabalhar junto. É mais uma transformação cultural que a gente pode até confundir um pouco com transformação digital das principais empresas, das maiores empresas, porque elas ainda trabalham no modelo antigo, que é eu cuido do meu porque eu tenho medo do que os outros copiem, imitem, passem na minha frente. E a gente tem que tirar isso um pouco de lado e trazer um pouco mais da cultura de startup, que é o do compartilhamento. Vocês têm incentivado demais, né, no nosso país, justamente essa parte que é a mais difícil e é o que a gente precisa fazer. A união, a transformação, a união através da transformação cultural. Perfeito. E você acredita que essa transformação cultural ela já esteja acontecendo dentro das empresas do nosso país ou a gente ainda está embrionário nesse sentido? Eu acredito que a gente está muito, muito aquém do que deveria, tá? Todas estão tentando, porque elas sabem que se elas não conseguirem passar por esse processo, elas vão morrer. Mas apesar de todas, ou a maioria estar tentando, o êxito está sendo muito baixo. A gente vê que geralmente as grandes empresas elas criam um departamentinho que cuida dessa parte. E eles não têm uma força suficiente para contaminar no bom sentido a empresa como um todo. E essa área não sai do lugar. Ela tem boas iniciativas, mas que ninguém dá bola. Entendi, né? Concordo. Qual seria um dos caminhos para a gente conseguir contribuir para que essas áreas, ou para que essas empresas que já estão tentando fazer essa mudança, né, de mindset cultural, como é que a gente pode dar uma força para que eles saiam do papel, da história e consigam ganhar força em nível nacional? Eu acredito que é se unindo, né, a essas iniciativas, os movimentos, como o Food Tech mesmo, para que eles consigam conhecer as inovadoras, conhecer as startups. Tá. E meio que ter um processo não de a grande comprar a pequena para tirar um concorrente do mercado, mas ela adotar uma pequena para as duas se desenvolverem e crescerem juntas, na verdade todo o ecossistema crescer junto, né? Então acredito que é mais essa aproximação, tirar o medo de lado, tirar todo esse medo de lado e começar a trabalhar realmente em prol da sociedade mesmo. Perfeito. Por falar em ecossistema, a gente mora, né, a gente está num país que é gigantesco. Eu costumo dizer que a gente tem 5 países dentro do Brasil, quando a gente olha para as nossas 5 regiões. Eu queria assim, saber do teu lado se você vê também diferença na questão do empreendedorismo nas nossas 5 regiões, ou quando você fala de empreendedor e de startup, a gente pode tratar tudo da mesma forma. Não, realmente, infelizmente, as proporções, né, territoriais do nosso país são imensas e acaba segregando muito as regiões do país. Então, nas viagens que a gente tem feito, a gente tem detectado bastante falta de, não falando mal, mas falta de conhecimento mais na região norte e centro-oeste do país. Uma carência, né? Uma carência maior. O pessoal de lá que pode, eles vêm para cá, vêm para o sudeste, faz uma faculdade, faz um curso, faz uma pós-graduação para voltar para lá e empreender. Seja ele em pequenos negócios como restaurante e tudo mais, até startups mais tecnológicas mesmo. Tem muita coisa legal acontecendo em Manaus, mas realmente você vê que o conhecimento deles, infelizmente, é um pouco limitado por causa da região. No mais, a gente vê o Nordeste um pouco melhor, já um pouco mais acelerado, tanto que a gente tem o exemplo do Porto Digital lá. O ponto mais forte realmente é São Paulo-Rio, é o eixo São Paulo-Rio que a gente tem que tentar disseminar esse conhecimento para o Brasil. Só que São Paulo-Rio tem uma concorrência muito grande. Então
apesar do conhecimento estar nessas duas cidades ou nesses dois estados, o pessoal tem muita rixa assim, entre um e outro. Então, falando nomes já... Bairrismo, né? Bairrismo. A gente consegue ver grandes empresas criando iniciativas, mas eu estou criando aqui para mim, eu estou criando a minha outra aqui para mim. E fica muito segregado. Enquanto no Sul, que a gente foi junto até inclusive, a gente vê uma união muito mais forte. Verdade. Porque tem poucas instituições e as instituições se conversam, né? É bem interessante e um desafio grande para a gente espalhar esse conhecimento aí. Muito legal você ter trazido essa questão, porque eu observei isso também em alguns ecossistemas que a gente considera como benchmark. Sim. Então, por exemplo, os Estados Unidos tem essa questão de empreender olhando só para o mercado dele, o próprio europeu empreende olhando só para o mercado dele. Sim. E acredito eu, pela minha experiência que eu observei até agora, que o brasileiro também empreende olhando só para o seu mercado, como você acabou de trazer, São Paulo, Rio. Trazendo esse gancho de bairrismo, né, que você colocou aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, eu percebi que os empreendedores dos Estados Unidos, os empreendedores europeus, assim como os brasileiros, acabam olhando muito para o seu quadrado para inovar, né, para gerar as soluções. Diferentemente dos empreendedores de Israel, que eles endereçam causas globais. Queria que você comentasse um pouco isso. Como é que a gente pode dar esse passo além para realmente trazer soluções que vão mexer o ponteiro dentro do país? Carol, eu acredito que aqui no Brasil, sinceramente, a gente está um pouco aquém ainda na parte de conhecimento, não, nem falando de tecnologia, mas conhecimento. E a gente facilita o empreendedorismo aqui nacional, a gente simplesmente copiar o que a gente vê lá fora e trazer para cá. Eu acredito que quando a gente elevar o nível do conhecimento aqui no país para algo semelhante lá fora, a gente vai conseguir começar a ter a necessidade de realmente inovar, ao invés de ficar copiando. Copy-paste. E isso eu vivi em duas empresas aí que eu ajudei a crescer. Então eu vejo que isso realmente é bastante nítido, infelizmente, na nossa cultura, mas também é uma necessidade que a gente acaba suprindo da nossa comunidade ou sociedade brasileira, que a gente ainda não tem esse nível de tecnologia, serviços, produtos. A própria proximidade com a academia aqui não é uma característica do brasileiro. Exato, aqui é academia para um lado e negócios para outro, e um não fala com o outro, é difícil fazer essa conexão. E isso realmente você tem razão. E por fim, Denis, eu queria que você trouxesse pra gente aqui, com toda essa experiência que você tem a empreender, em acelerar, né, restaurantes, qual seria a sua dica para quem está começando a empreender ou quem quer empreender dentro do food? O que você daria de dica para a pessoa e para a empresa? Onde é que eles devem focar os esforços? Aqui, para empreender no Brasil, a gente sabe que é um pouco mais difícil do que na maioria dos lugares, por conta nem tanto só da alta carga tributária, mas também da desorganização tributária. A gente não sabe o que pagar, o que não pagar. Então, o que eu recomendo é realmente o pessoal estudar bastante todos os pontos. E é claro que estudando você não vai virar um advogado, não vai virar um contador, não vai virar um financista. Então, o que eu recomendo, o que eu sugiro, na verdade, muito, é que façam parcerias, tanto parcerias entre empresas quanto parcerias entre pessoas, para que você crie sociedades, né, empresas com sociedades com pessoas que se completam. Perfeito. Porque aqui realmente é muito difícil ter esse conhecimento mais de business, e é bom você dividir essa carga, esse peso com outros sócios e cada um especialista em uma área. Facilita muito, porque eu vejo que realmente ninguém faz sucesso sozinho. Né? Então, a principal dica é se unir a pessoas que te complementem, que sejam boas, sejam pessoas do bem, que queiram fazer não só o bem para a sua própria empresa, obviamente, mas para a sociedade como um todo. Perfeito. Obrigada, Denis. Sucesso para vocês. Que a gente continue construindo esse caminho juntos aí no Food System. Com certeza. Obrigado a você.